Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, uma abençoada quinta-feira para todos. E aí, o que vocês acharam desse concurso? O 3.656 que aconteceu ontem à noite, tudo bolinha verde, o início 3, duas pilares, que mais que a gente vai achar nesse concurso, né? Então, esse é o vídeo que a gente vai analisar aí cada critério, cada parte do padrão visual. Vamos ver os grupos que a gente pode usar para fazer fechamento, ferramentas, excluir colunas. Vamos ver o ciclo, né? Não fechou o ciclo, de novo, não fechou o ciclo, né? Vamos ver se eu acertei, se eu não acertei. Bora lá? Então, anota aí dezenas na tela: 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24 e 25. O concurso 3.656 teve 4 ganhadores, vão levar para casa R$ 484.041,90. Já para 14 pontos, como ficou abaixo dos 200 ganhadores, então pagou um prêmio muito bom também, R$ 2.293,62, né? Você deve estar se perguntando, pô, mas 484 mil reais, mas considere esse número aqui multiplicado por 4, ele vai dar bem próximo da estimativa. Então, pagou um prêmio adequado aí, tá? É que teve, né, mais de um ganhador aí, né, o prêmio vai se diluindo mesmo. Se você tá entre, né, esses sortudos aqui, meus parabéns, beleza? Aqui o último vídeo gravado, ele teve um alcance de 337 visualizações. Eu até marquei aqui 5 dezenas para fechar o ciclo, então daquelas 5 dezenas, se sobraram 3, significa que só veio 2 dezenas, né? Então, eu tinha imaginado que falharia somente 2, né? E falharam 3 dezenas, né? Um pouquinho mais do que eu pensei. Se você quiser assistir esse vídeo, agora eu estou colocando, né, essas enquetezinhas aqui que o YouTube permite, né? Então, sempre que você tiver alguma sugestão aí, pode me mandar no privado que eu coloco no próximo vídeo aí como pergunta, né, para fazer o pessoal também interagir aí com o conteúdo, né? E através disso daqui eu posso criar novos conteúdos. Isso daqui foram os guerreiros, meus amigos, né? Muito obrigado aqui, Luciana, do nosso grupo principal aqui. Tá sempre aqui com a gente, aqui, Elizabeth também tá sempre aqui com a gente, a Silvinha tá aqui, ó, a Silvinha tá sempre aqui, né, são todos, né, seguidores fiéis aí, todos dos meus grupos de bolões lá, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, a Luísa Costa também, todos vocês. Olha, um grande abraço, um beijão para nossa querida Sereia Rosângela, né, que é uma seguidora bem antiga também, ficou um tempão, né, sem participar, que nem o Piada Fronteira sumiu, deve ter ganhado na loteria, espero que sim, né, ou deve estar, né, de férias, né, então, saudades de todos vocês aí que minha memória é bem curta, mas algumas pessoas eu vou lembrando, algumas coisas eu lembro, outras não, mas vocês vão puxando minha orelha aí, tá? Marinês, querida Marinês aqui. Tá, gente, Luciana também do nosso grupo, né, de bolões lá no Gera Sorte. Gente, meu muito obrigado, vocês não fazem ideia do like que vocês deixam aqui, foram 72 pessoas que gostaram do meu conteúdo, isso daqui ajuda na distribuição do meu conteúdo, tá? Então, muito obrigado de verdade a todos vocês. Vamos para a região dos critérios, então. Critérios, né, são determinadas áreas do volante, que são algumas fixas, outras não. Então, até essa é fixa, fixa, aqui não. Do concurso anterior vai depender, então, do concurso para ser montado o desenho. Esse desenho que eu estou dizendo aqui é esse fundo cor-de-rosa, tá? Então, isso daqui vai depender do último concurso e esse último desenho aqui também vai depender do último concurso. Então, se você contar, são 8 desenhos, 6 deles são fixos, são estáticos, então nunca vai mudar. O que vai mudar são as dezenas que caem nessa região, a gente faz a contagem de quantas dezenas são as dezenas circuladas, né? Neste caso aqui de primos veio a 3, a 7, a 11, a 19, então foram 4 dezenas, a gente compara com o padrão. Se tiver dentro desses limites, que mínimo é 4 e máximo é 7, ele fica a bolinha verde. Se tiver fora, a bolinha fica vermelha. Única regra que foge é para linhas e colunas, que são gabaritos, que eu vou deixar sempre um vídeo relacionado aqui para vocês entenderem, beleza?
Região dos primos veio 4 dezenas, 7 na cruz, 7 ímpares, 9 na moldura, 3 de Fibonacci, 4 na progressão, repetiu o 8 do último concurso, padrão de linhas 43332, padrão de colunas também 43332. Esses dois gabaritos individuais, eles são os primeiros gabaritos, então são gabaritos que saem pelo menos 30% de todos os concursos. Tanto o 43332 para linhas, quanto o 43332 para colunas, tá? Ambos são iguais, eles têm aí, né, a mesma performance de saírem aproximadamente 1/3 dos concursos. E se você pegar a junção desses dois gabaritos, né, eles dois juntos, como apareceram aqui, ele também é o campeão. Obviamente, a junção ela tem uma quantidade maior de gabaritos, então, né, a porcentagem é bem menor, vai ficar provavelmente, acho que numa questão aí de 10%, eu nem lembro. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho, né? Para mim não falar besteira aqui. A gente vai vir aqui em estatística, vai abrir a caixinha de opções aqui. Olha, o que eu estou falando de gabarito de linhas é esse daqui, gabarito de colunas é esse daqui. E gabarito de linhas, essa junção que eu acabei de falar, é esse daqui, ó, gabarito de linhas versus colunas. Então a gente vai olhar ele, né? Eu não coloquei todos os gabaritos, porque se você for fazer a junção, são muitos gabaritos. Foi mais ou menos o que eu imaginei mesmo, aproximadamente 10%. Caiu bastante, tá? Então é 8,40%. Esse foi o gabarito que saiu no concurso de ontem à noite, tá? O último concurso, 3.656, tá com 0 de atraso. Ele ocorre a cada 12 concursos em média. Então, o melhor gabarito ainda demora muitos concursos para aparecer. Então, você pode ver aqui que quanto mais gabaritos a gente tem, né, mais dilui-se o resultado e aí a gente não tem, né, uma base específica aí. Tá vendo? Daqui, olha, da metade para baixo você já vai ver que cai para 1%. Então, como que a gente vai se guiar num gabarito como esse, por exemplo? É o melhor gabarito para linhas, só que esse daqui para colunas eu não sei se é o melhor, né? 43332 versus 3 números em cada coluna. Tá? Aproveitando que eu estou aqui, então deixa eu mostrar somente o gabarito de linhas para você poder entender. Olha lá, números na linha, gabarito de linhas. Vamos dar um clique. Agora sim, já é uma quantidade menor de gabaritos, são 18 gabaritos, né? Aqui tem uma explicação básica, tá? Sugiro que você assista o vídeo, tá? Então você vai ver que tem 18 linhas aqui, que vai desde esse primeiro gabarito, que foi o gabarito que saiu ontem. Lembra que eu falei, né, agora de pouco? É aproximadamente 30%, ó, 31,26%. Então, praticamente 1/3 aí de todos os concursos sai esse gabarito, né? Como ele saiu no último concurso aqui, ele não está sinalizado em amarelo, tá? Até o terceiro gabarito aqui, a bolinha fica verde, né? Nessa questão aqui, olha, tá? De critérios. Então, esse é o gabarito de linhas e essa bolinha aqui é para o gabarito de colunas. Ambas ficaram verdes. Por quê? Porque ambas saíram até o terceiro gabarito. Então, se você pegar ou esse gabarito, ou esse, se sair o resultado nesses 3 gabaritos, você vai ver que aborda aproximadamente 85% de todos os concursos. Beleza? Então, podemos fechar aqui. Aqui onde eu organizo a estatística dos 10 últimos concursos, né? Então eu separo em 3 conjuntos. A dezena 10, a dezena 20 é a melhor dezena nos 10 últimos concursos. Deixa eu procurar a dezena 01. A dezena 01 não saiu e acho que a moça da bolinha estava de orelha em pé, porque eu falei que, se não me engano, estava por aqui a dezena 01, estava mais ou menos nessa posição. Eu falei que se ela saísse, ela poderia saltar aqui do grupo C das piores dezenas até para o grupo A, né? Ela poderia dar um salto grande aqui, tá? Mas não deu, ela falhou, né? Então a gente vai dar uma olhadinha agora no comportamento individual, no padrão visual, né? Para poder identificar esse comportamento da dezena 01, né? É uma pena, né? Porque a gente estava com muita esperança que ela iria, dessa vez, ela iria se tornar presa, mas, né? Infelizmente não vai se tornar presa. Voltando aqui, então, eu pego as 25 dezenas, eu separo, então, no primeiro grupo eu coloco 10 dezenas, são as 10 melhores dezenas nos 10 últimos concursos. No grupo B eu coloco as 7 intermediárias e o que sobra, que dá 8 dezenas, eu coloco no grupo C das piores dezenas. Então, enquanto a dezena 20
é a melhor dezena, a dezena 09 é a pior dezena nos 10 últimos concursos. Você, né, que não tem computador, só tem o celular, o que você vai fazer é bem simples. Para não ficar dependendo totalmente 100% da sorte, você vai pegar, vai escrever no seu papel ali, esse conjunto aqui do jeito que está, coloca desse conjunto do jeito que está e esse conjunto do jeito que está. Coloca o papel do lado e o volante do outro. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar esse papelzinho que está os três conjuntos, vai começar a montar jogos avulsos, jogos manuais, né? Então, você vai pegar o seu volante, primeiramente você vai escolher de 5 a 8 dezenas desse conjunto, escreveu, marcou xizinho lá, aí você pula para esse concurso aqui. Vai colocar de 3 a 4 dezenas, beleza? Aí você vai contar quantas dezenas você já escolheu e quantas faltam. Quantas faltam, você vai escolher do grupo C. Fazendo isso daí com 4 ou 5 joguinhos, você já consegue dar uma rasteira nas probabilidades, né? Porque essa distribuição é muito boa, ela é muito assertiva, tá? Então, você não depende de um fechamento para se garantir 11 pontos, né? Teoricamente, ele precisaria de 11 apostas, teoricamente, mas não existe fechamento com 11 apostas, não tem. 100% de cobertura não tem. O mínimo que vai ter, que você vai encontrar, é um fechamento em qualquer concurso com 11 pontos, com 43 jogos. Então, não compensa de jeito nenhum você jogar 43 jogos para fazer 11 pontos. Então, né, é mais fácil você utilizar uma técnica como essa de distribuição. Aí, com 4 ou 5 joguinhos, você já consegue entrar na zona de premiação. Beleza? Então, essa tela aqui é uma tela importante, você pode bater um print dela, só com isso daqui você já consegue fazer bons jogos. A soma das dezenas desse último concurso, somando cada dezena, o 3 com o 4, com o 6, com o 8, até o 25 aqui, deu exatamente 207, né? Essa soma ficou verde, indicando que, né, é uma soma dentro do padrão. Aqui eu organizei também pela estatística dos 10 últimos concursos, 3 conjuntos de 17, 18 e 19. E aqui eu deixei jogos prontos, vou deixar lá no blog Gerar Sorte para você copiar e colar. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com 3 condições específicas, sendo 9 baseadas no último concurso, com 4 de Fibonacci de 7 a 8 ímpares. E chegamos então no padrão visual comportamento individual das dezenas. Bom, primeira coisa que a gente analisa é se houve máscara, se houve repetição exata das mesmas dezenas com suas falhas. Olha só, vamos observar essa linha 4 aqui, ó. Se ao invés de ter saído a dezena 20, tivesse saído a dezena 17, nós teríamos uma máscara, porque aí teríamos as dezenas 17, 18 e 19. Em relação ao concurso anterior, também teríamos a dezena 17, 18 e 19. Se tivesse acontecido de não sair a dezena 20 e ter saído a dezena 17, tá? Se, isso daí, mas não aconteceu. Então, não houve máscara aqui, não houve máscara aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Portanto, não tivemos máscara nesse concurso. A dezena 01 que eu havia falado já está sumindo aqui o período que ela ficou presa, que foi aqui, ó, entre os concursos 3.639 até o 3.642, ficou com 4, né, concursos consecutivos sendo sorteada. Isso significa que ela ficou presa por 4 concursos. Depois disso ela sofreu a falha, depois ela quase ficou presa de novo, foi sorteada por 3 concursos, não conseguiu, sofreu a falha, aí foi sorteada, falhou por 3 concursos, foi sorteada de novo, falhou por um concurso, foi sorteada por 2 concursos que agora a gente pensou que iria engrenar e não engrenou, tá? Ela falhou de novo, então perdeu então a chance de se tornar presa. Dezena 02 estava na mesma, né, condição aqui de se tornar presa, já estava com 3 concursos, era uma candidata, não conseguiu se tornar presa, sofreu a falha também, tá? Ela faz tempo, do mesmo jeito da 01, faz tempo que ela não se torna presa. Olha, a última vez, olha, foi aqui, entre os concursos 3.619 até o 3.624. Então faz bastante tempo aí que a dezena 02 não sabe o que é ficar presa. Já a dezena 03, que ficou presa por 4 concursos, sofreu a falha, ela retornou após a falha. Então, muito bom aqui, tivemos um retorno após a falha para a dezena 3
e também tivemos um retorno após a falha para a dezena 20, tá? Muito bom, então 2 retornos após a falha aqui. Embora apareça um retorno após a falha na dezena 7 aqui, não foi, porque só ficou por 3 concursos. 3 concursos não é dezena presa. Então, a dezena, para ter um retorno após a falha, ela deve ter ficado presa por 4 ou mais concursos, como foi o caso da dezena 3 e dezena 20, tá? Dezena 7, então, não é um retorno após a falha. Dezena 04 era uma candidata a se tornar presa, conseguiu, então alcançou 4 concursos consecutivos, então conseguiu se tornar presa. A dezena 6, que já estava presa, continua presa. Do mesmo jeito, a dezena 11 já estava presa, continua presa. Dezena 19 continua presa. E temos agora candidatas a se tornarem presa. Vamos ver quais candidatas aqui, ó. Acho que somente a dezena 24. Acho não, certeza, né? Somente a dezena 24, que já está com 3 concursos consecutivos, tá? Vamos apostar também que ela se torne presa, porque, olha, também faz muito tempo que ela não se torna presa. A última vez foi aqui. Pode ser aí que tenhamos uma reviravolta aí, se a moça da bolinha, aquela orelhuda, não estiver escutando, né? Pode ser que desta vez aqui a dezena 24 se torne presa, né? E seja uma boa dezena. Deixa eu ver onde que ela está. Onde que ela está nos grupos, né? Dezena 24, ela está... Nossa, que vista ruim que eu tô, gente. Cadê? Aqui, ó. Ela está no grupo das intermediárias. Então, mais um concurso aí, provavelmente ela já pula para o grupo A. E quem sabe aí ela não fixe, né, como presa aí e ela venha mais para cá, né, e assuma a dianteira aqui. Voltando para o padrão visual aqui, então, acho que falamos tudo, né? Agora, né, uma atenção grande de novo para a dezena 20 falhar, né? E para a dezena 09. Dezena 09 aí, ó, sumiu. A moça da bolinha tá segurando essa dezena aqui, não solta ela. É uma dezena aí para a gente tomar bastante cuidado, que ela pode voltar a qualquer momento. Ela ficou presa aqui, ó, por bastante concurso aqui, mas olha, ela tá ausente agora por bastante tempo aí. Então tá na hora dessa dezena voltar. Legal? Então, esse é o padrão visual, né? Não tivemos uma sequência grande, não tivemos uma ausência grande, um padrãozinho aqui de 2 falhas aqui, 2 falhas aqui, 2 falhas aqui, 2 falhas aqui, tá? 2 falhas em 4 linhas, né? Na linha 1, na linha 2, na linha 4 e na linha 5, tá? Nunca falei sobre isso, mas, né, o padrão visual é exatamente para isso, para você observar comportamentos, tá? E você tentar imitar esse comportamento e torcer para que no futuro, né, esses comportamentos ele voltem a aparecerem de novo. Beleza? Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Ferramenta excluir colunas. Então, esse é o fechamento de matriz que carrega com a ferramenta, que é um R5 e faça 14 pontos. Você consegue entender esse fechamento aqui, o que aconteceu aqui, pelo nome da matriz. Então, a matriz chama-se 25, 20, 14, 15, 56, 01, né? Entendendo cada termo aqui. Então, esse é um termo, cada termo é separado por um hífen aqui, por um tracinho. Então, cada coisa aqui, né, ela tem sua função. Esse 25 aqui significa que aqui dentro tem 25 números. Trabalhou-se em 25 números. Quem trabalhou? Quem construiu a matriz. O Ricardo, que construiu a matriz, trabalhou então em todas as dezenas da Loto Fácil, todas as 25. Esse 20 significa que o Ricardo organizou em colunas de 20. Então, cada linha daqui, ó, essa é uma linha, tem 20 dezenas. Mas a gente não se refere nessa ferramenta por dezenas, a gente se refere por colunas. Então, ao invés de eu analisar, né, de forma horizontal, eu vou analisar de forma vertical. Então, essa é a primeira coluna. Então, esse 20 significa que esse fechamento aqui, ele tem 20 colunas. Uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6, até a 20ª aqui. Depois da 20ª, não tem nada aqui. Então, por isso que a partir do 21 aqui, fica desabilitado, eu não consigo nem marcar, porque não existe nada depois da coluna 20. A coluna 20 é essa daqui. Então, se eu estou marcando esse número 20 com esse quadradinho, significa que eu estou me referindo a essa coluna específica. Essa coluna, ela tem várias dezenas nela. Então, ela tem a 24, ela tem a 23, ela tem a 25,
Se bobear, deve ter até a 22. Ó, tem a 22. Se você quiser saber, por exemplo, na coluna 11, quais números tem na coluna 11, fica muito difícil visualmente de você ver isso daqui. Então, você vem aqui na parte de estatística, clica aqui, e aí você vai procurar a coluna 11, que é essa coluna aqui, ó, tá? E aqui você consegue ver, então, que ela tem as dezenas 11 e 16. Então, se você procurar aqui, deve ser essa coluna aqui, ó. Então, só aparece a 11 e só aparece a dezena 16, tá? São duas dezenas apenas, tá? Isso só por questão de curiosidade aí, tá? Voltando, então, aqui para a parte de execução. Essas são, então, esse segundo parâmetro é o parâmetro de quantidade de colunas. Esse terceiro parâmetro significa o prêmio, significa que aqui dentro, né, foi construída a matriz para ter um prêmio de 14 pontos. E esse prêmio, ele depende de duas coisas. Ele depende desse quarto parâmetro e do penúltimo parâmetro, tá? Então, o quarto parâmetro aqui significa que as 15 dezenas sorteadas, que foram essas dezenas aqui, ó, a 3, a 4, 6, 7, 8, estejam dentro das dezenas escolhidas. Ó, lógico que vai estar, né? Como se trabalhou com todas as 25 dezenas, então as 15 estão dentro das 25. Então, aqui, a primeira condição, o prêmio já está garantido para 14 pontos. Esse 56 significa que são 56 grupos, né? Um grupo, dois grupos, três grupos, até aqui embaixo, até o 56º grupo, tá? Que é esse daqui, esse último grupo aqui, tá? Grupo de 20 dezenas por linha, beleza? Voltando aqui então no começo. Esse zero é a segunda condição para se ter o prêmio garantido aqui. Então, a primeira condição já foi atendida, que as 15 está dentro das 25. E a segunda condição é que não tenha fixa, tá? Então, ela não tem fixa. Então, se tivesse fixa, seria as primeiras colunas. Por exemplo, se ao invés do zero que fosse 1, significa que esse 0, 1 aqui, ele teria que ter dentro do sorteio, tá? Senão, a matriz não iria premiar. Então, sendo zero, né, eu só dependo do quarto parâmetro. Maior que zero, eu dependo do quarto parâmetro e mais esse outro parâmetro aqui. E esse último parâmetro aqui, o 1, significa que tem pelo menos uma premiação. Resumindo tudo, né, significa que aqui dentro tem 14 pontos em qualquer concurso. Só que estamos falando em grupos de 20 colunas. E para a gente transformar esses grupos de 20 colunas em grupos de 5 colunas, eu preciso escolher 5 números aqui que são referentes às colunas para me eliminar. Então, se eu, por exemplo, fizesse isso daqui, olha, tá vendo que os contadores, eles trabalham de forma dinâmica. Ele começa sempre com um número de colunas e sempre começa com um zero de escolhidas. Então, a partir do momento que eu escolho uma coluna, ele marca a coluna, a quantidade que eu escolhi, e ele já ele subtrai, né, da quantidade que tinha aqui para a quantidade que ele vai resultar aqui. Essa daqui é a caixa que você vai, é a caixa final, é a caixa de jogos aqui, beleza? Vamos pegar aqui, olha, e vir para a conferência, então. Significa que essa matriz, ela premiou com 14 pontos, premiou com 13, premiou com 12, premiou com 11. Não premiou com 15 pontos. Aqui, o que eu tenho que fazer para ganhar o prêmio? Eu tenho que acertar 5 desses 6 números, ou 5 desses 6 números aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui de baixo aqui, ó, 8, 11, 12, 17 e 18. 8, 11, 12, 17 e 18. Acertei os 5 números? Acertei. Beleza? Não dependo do 5 aqui, tá? Porque se eu escolher mais o 5 aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me resultar volantes de 14. É um volante incompleto. Então, eu só preciso acertar 5, não preciso acertar os 6. Eu posso errar ou um número nessa linha ou um número nessa linha aqui. Beleza? Então, vamos desmarcar aqui, e agora sim, então ele vai me produzir, né? Ele vou transformar tudo que está aqui, né, num jogo de 15 dezenas aqui. Excluir colunas, está aqui. Então, pegou tudo que está aqui, eliminou as colunas que eu selecionei e me trouxe o jogo pronto aqui. Ctrl A nele para selecionar, Ctrl C para copiar. Vamos chamar a ferramenta de conferência e simulação, fazer uma pequena conferência rápida para ver se deu realmente os 14 pontos. Cliquei aqui em conferir aposta. Solto os meus 56 jogos aqui e olha, não só deu uma, mas deu 2 premiações de 14, 6 premiações de 13, 10 premiações de 12 e 4 premiações de 11 pontos, tá? Esse valor aqui é o valor que custa para mim registrar 56 jogos ou na Casa Lotérica ou, né, no site oficial da Caixa Econômica Federal.
beleza? Vamos limpar tudo aqui, se a gente precisar conferir, a gente confere uma outra matriz aqui, então. Vou limpar tudo aqui, marcando tudo, desmarcando tudo, limpar aqui. A próxima matriz que a gente vai acompanhar é essa daqui, que é uma matriz de 13 pontos, garantidas também. Dessa vez, né, eu não consigo puxar a orelha do lotérico porque não deu 14 pontos, mas o concurso de ontem deu. Então, a cada 3 concursos em média, essa matriz ela premia com 14 pontos. Ela é fechada em 13 pontos. Lembra que eu falei, né? Se eu estou trabalhando com as 25 dezenas, a primeira condição é o quarto parâmetro. As 15 deve estar dentro das escolhidas. Está, beleza, então primeira condição aceita. A segunda condição é que o penúltimo parâmetro, se ele for 0, né, aqui a matriz já está fechada. Então, ela está fechada em qualquer concurso para 13 pontos. E ela deu 13 pontos. Agora vamos pegar uma outra matriz, agora saindo das matrizes de 20 e indo para matrizes de 19, que é o famoso R4. Eu tenho que escolher 4 números aqui em cima. Então, a matriz de acompanhamento é essa. É uma matriz muito boa também para ela premiar acima do que ela, né, ela está garantida aqui, ela está garantida com 12 pontos, mas na maioria das vezes, se você acompanha meus vídeos todos os dias, você vai ver que esses 4 jogos aqui, ele dá muitas vezes 13 pontos, e deu dessa vez de novo. E a última matriz de acompanhamento, e lembre-se que aqui, olha, se tem 19 colunas, o contador de cima começa com 0, o contador de baixo começa com a quantidade de colunas, e aqui ele desabilitou o 20 agora, porque não tem mais coluna 20, só tem coluna 19, que é essa última. Então, se eu marcar aqui, significa que eu estou eliminando essa coluna aqui. Legal? A última matriz de acompanhamento é essa, é uma matriz de 18 colunas, né? É uma matriz também muito boa para você começar a criar jogos. Então, você cria jogos, você só tem o trabalho de acertar 3 números. Então, se você acertar 3 desses 6 números que aparecem aqui, fez os 12 pontos. Se você acertar 3 desses 7 números que aparecem ou nessa linha ou na linha de baixo, você faz 11 pontos, beleza? Com 3 jogos apenas. Então, teve a performance boa, porque uma performance acima do esperado aqui, embora esse fechamento aqui não seja coberto 100%, né, para 11 pontos, ele tem uma cobertura de 99,71%, tá? Ele, né, ainda premiou com 11 com 12 pontos. Se você quer um fechamento de 11 pontos com 100%, você tem que pegar, então, escolher essa outra opção aqui. Esse sim, então, com um volante a mais, esse ele é fechado em 100% para 11 pontos. E ele deu 12 pontos aqui, beleza? Então, essa é a ferramenta Excluir Colunas que está lá na sua área de assinantes para você usar e abusar. Tem 17 vídeos aqui para você abordar toda a ferramenta. É só clicar aqui e assistir o vídeo. Não quero assistir vídeo, não gosto de assistir vídeo. Então, duas, né, alternativas. Ou você tenta, né, aprender sozinho a ferramenta, que eu acho difícil, tá? Ou você não usa a ferramenta, né? É simples assim, né? Porque não tem como, né? Ou aprende sozinho ou assiste o vídeo, tá? Assista os 3 primeiros vídeos que você já vai entender o básico, né? O básico da ferramenta é isso daí. É entender os 3 primeiros vídeos que eu já abordei tudo agora. Nesse vídeo mesmo, você já conseguiu entender que você pode escolher uma matriz aqui. Escolha qualquer matriz. Eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar com uma matriz que faça 15 pontos, Ricardo. Não quero... Então, vem aqui, por exemplo, ó, tem 2 matrizes aqui de 21 colunas que fazem 15 pontos. Vamos pegar essa daqui, que tem 10 números a menos, que é uma redução. Então, a gente clica aqui, tá? Já carregou, já fez a conferência da matriz com o último concurso. E aqui, ó, deu 3, 15 pontos. Essa matriz aqui, em qualquer concurso, ela vai dar 15 pontos. O que eu tenho que fazer? Tem que escolher 6 números agora, né? 6 números agora, de um total de 21, e acertar os números que aparecem aqui. Se eu acertar esse, se eu acertar esse ou se eu acertar esse, 3 possibilidades aí para mim fazer os 15 pontos com 189 jogos. Beleza? Ciclo das dezenas. Não fechou o ciclo, né? Portanto, daquelas 5 dezenas que faltavam, né? Só vieram 2, então estamos aí com 3 dezenas para fechar o ciclo, 2 ímpares e uma par. Uma condição muito boa, mas, né? Eu quero chamar atenção para 2 coisas, né? Temos 3 concursos dentro do ciclo, então significa que isso daqui já não pode mais acontecer. O que pode acontecer no concurso de hoje à noite é isso daqui, é fechamento de ciclo com 4 concursos. Para que isso aconteça, essas 3 dezenas têm que sair e aí vai completar esse quadro aqui. Quando completa esse quadro, todo mundo vira estrelinha aqui, significa que fechou o ciclo. E aí a gente conta quantos concursos foram necessários. Bom, esse ciclo começou no concurso 3.654, então já temos 3 concursos dentro dele.
o que mais acontece é o fechamento de ciclo com 4 concursos. Então, são 3 dezenas que você pode colocar fixas nos seus jogos aí. Porém, né, temos uma sinalização em amarelo indicando que, né, pode-se fechar o ciclo com 5 concursos. Então, se a gente for pelo que mais acontece, a gente vai colocar essas 3 dezenas fixas. Se a gente for pela tendência, a gente vai colocar 2 dessas 3 dezenas, ou uma dessas 3 dezenas. E aí, no próximo concurso, saem todas as dezenas, fecha o ciclo. Simples assim. Estatísticas individuais, números primos dessa região do volante, tendências para ver 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 2, 5, 6 e 8 dezenas. Números ímpares, tendências para ver 4, 8 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 6, 8, 10 e 13 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 1, 2 e 5 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 6 e 7 dezenas. Ciclos dos primos, um concurso dentro do ciclo, faltando 5 dezenas para fechar. Ciclo da cruz, também um concurso dentro do ciclo, faltando 2 dezenas para fechar. Ciclo dos ímpares, 4 concursos dentro do ciclo, faltando a dezena 9 para fechar. Ciclo da moldura, 3 concursos dentro do ciclo, faltando a dezena 16 para fechar. Ciclo de Fibonacci, um concurso dentro do ciclo, faltando 4 dezenas para fechar. E por último, ciclo da progressão, 3 concursos dentro do ciclo, faltando 2 dezenas para fechar. 30 minutinhos de puro conteúdo. Sinaliza aí que você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.